Fala pessoal, meu nome é Thaleson e nessa resolução de exercício vou resolver o exercício relógios que caiu na segunda fase do nível 1 da UBI de 2018. Vamos lá. O resumo do problema é o seguinte: você tem um grid, você deve descobrir o menor caminho da posição superior mais à esquerda até a posição inferior mais à direita, como vários problemas de menor caminho em grafo. Aí, cada posição desse grid vai ter um relógio. Alguns relógios estão parados em algum horário específico e também você só pode permanecer ou se mover para posições que marquem a hora certa. Então, vai ter um grid, vários relógios parados ou funcionando corretamente. Você tem que sair da posição superior esquerda até a inferior direita, beleza? Para resolver esse problema, você deve conhecer grafos. Você deve conseguir fazer uma busca em grafos, conseguir manusear bem grafo implícito em grid e, em especial, para resolver esse problema, você vai ter que conhecer algum algoritmo de menor caminho. No caso, eu vou usar o Dijkstra. Vamos lá. As observações importantes nesse problema é o seguinte: se eu estou em um relógio parado, eu tenho que me mover. Por quê? Porque no problema ele fala que eu não posso ficar em um relógio que mostre a hora errada. Então, se eu estou no relógio com a hora certa, se eu esperar um tempo, já vai estar em hora errada. Então, não posso esperar. Aí, se eu tiver em um relógio correto, eu posso esperar o tempo que eu quiser, porque o relógio vai estar sempre mostrando a hora correta. Beleza. Aí, além disso, sempre que eu vou para um relógio correto, eu posso ir para esse relógio. Então, sempre eu posso ir para um relógio correto, independente da hora que esteja, porque o relógio vai estar correto. Quando eu chegar lá, vai estar na hora certa. E outra coisa que você deve perceber é: eu só posso ir para um relógio parado se eu esperar um tempo antes do horário desse relógio parado, porque como o custo é 1, como ele diz no problema que de uma célula para outra você vai utilizar um tempo, eu tenho que sair um tempo antes desse relógio parado, senão não vai dar certo. Com as observações a gente consegue formular o custo do problema, o custo da transição. O custo da transição é o quê? Quanto tempo é que eu vou demorar para sair de uma célula e chegar na outra? Aí vamos lá. Se eu estou em um relógio normal que está funcionando, ou então eu vou para um relógio parado e eu já estou em um horário, em um tempo que é um tempo antes do horário do relógio, o custo é 1, que é o que a gente acabou de ver, né? Se eu sempre posso ir para um relógio correto, é 1, custo para eu chegar nele. Se eu vou para um relógio parado e esse relógio parado está 1 na minha frente, o custo também é 1. Beleza. Aí, se eu tenho que esperar e estou em um relógio parado, eu não posso fazer essa transição. Por quê? Porque eu não posso esperar. Então, você vai ou colocar custo infinito, ou no seu código você vai colocar algum modo de não fazer essa transição. No caso, eu vou colocar custo infinito, que na hora que ele for testar se é menor ou não, para colocar no Dijkstra, ele não vai colocar, porque vai estar um valor maior. Aí, se eu tenho que esperar e estou em um relógio normal, eu vou ter duas opções, que é o quê? O relógio destino em uma hora maior que a atual, na que eu estou. Então, por exemplo, se eu estou na hora 4 e o relógio destino está na hora 8, quanto tempo é que vai demorar? É só a diferença entre essas horas, que é só eu esperar até uma hora antes do relógio do destino e depois ir para lá. Então, 4 para ir para 8, eu espero dar 5, dar 6, dar 7. Aí no 7 eu vou para o 8. Beleza? Já se o relógio do destino tiver num horário menor do que o atual, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que esperar chegar uma hora antes do relógio do destino. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou esperar zerar o relógio. Então o relógio vai ficar 0. Na hora que o relógio vai ficar 0,
Aí eu espero ficar 1 hora antes do relógio do destino. Aí eu vou, por exemplo, se eu tô em um horário 2 e quero chegar em um horário 1 e o meu relógio tem do 0 até o 3, o que é que eu vou fazer? Eu vou ir do 2 até o 3, depois do 3 até o 0 e no 0 eu vou para o relógio que está marcando 1. Então, é isso que a gente vai codificar. Esse é o curso de transição que a gente vai codificar no nosso programa. Agora vamos lá, vamos codificar isso aqui. Vamos lá, vamos jogando fácil aqui e explicando. Eu tenho um L, tenho um C, que são as dimensões. Tenho um K, que são quantas horas o relógio vai marcar. Tenho o grid, que eu vou chamar de G. Como só tem até 100 em cada dimensão do grid, vou colocar 105. Vamos fazer logo a leitura da entrada. Então, C, o L, o C e o K. E vou fazer a leitura do grid. Colocar aqui para o I começar em 0, enquanto o I for menor do que L. O I vai aumentando de 1 em 1. Faz a mesma coisa aqui com o J. Só que o J é pelas colunas. E aqui eu vou ir lendo esse grid. I, J. Beleza. Aí agora, o problema basicamente é ler o grafo e fazer o menor caminho. Então, vou usar o Dijkstra. Então, vou imprimir DJ. Eu gosto de chamar o Dijkstra de DJ. Uma função DJ que vai retornar para mim o menor caminho. Beleza? Então, vamos construir essa função. Vamos lá fazer minha função DJ. Eu não vou passar nada de parâmetro, porque eu já sei que vai ser do 0, 0, 0, até o L-1, C-1, desde a mais superior esquerda até a mais inferior direita. Então, vou deixar sem parâmetro. Vamos lá. O Dijkstra, basicamente, você vai usar uma fila de prioridade. Para usar uma fila de prioridade, a gente vai precisar incluir uma biblioteca aqui, que é a biblioteca Query. Beleza. Então, vamos usar uma fila de prioridade. Na fila de prioridade, entre esses sinais, a gente vai dizer o que a gente vai colocar na fila de prioridade. Nesse caso, a gente vai precisar colocar um valor e uma posição. Como a posição são 2 valores, então a gente vai precisar estar salvando 3 valores em cada elemento dessa fila de prioridade, né? Que é o custo, a coluna e a linha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pair de int com outro pair de int. Aí aqui eu vou ter um elemento que é o meu custo e a posição. Eu tenho que colocar o custo como primeiro elemento, porque um pair ele vai ordenar primeiro pelo primeiro elemento. Se eu colocasse o contrário aqui, o pair primeiro e o custo depois, ia dar errado. Então, pego aqui a minha fila. Aí, depois disso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que inicializar os custos como infinito. Então, vou precisar de uma matriz aqui, que vai ser a minha matriz de custo de cada estado, que eu vou chamar a matriz dist, de matriz de distância. Eu vou inicializar ela com infinito. Então, vamos pegar aqui, colocar para minha matriz dist, em cada elemento, está recebendo o infinito. Sempre eu gosto de usar um define para o infinito. Então, vamos colocar aqui um define infinito. Vamos dar uma olhada no problema para saber qual é o infinito aqui. No problema ele está dizendo que no máximo eu tenho 100 linhas e 100 colunas e o K é 10/5. Então aqui, se eu percorrer todo mundo esperando sempre o máximo, então vou precisar de 10/4
lugares que eu estou percorrendo e cada um vou esperar 10 a 5. 4 mais 5 dá 9. Então, se eu colocar um infinito sendo 10, um número maior que 10 a 9, com certeza vai servir como infinito, que não vai ter resposta maior do que isso. Então, vamos lá. Vamos colocar 10 a 9 aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Colocar um 5, só para dizer que é maior do que 10 a 9. Beleza. Inicializei com infinito. Agora, depois você inicializa os custos com infinito, o que é que você faz? Você diz que o custo da posição inicial é 0. A posição inicial é a posição 0, 0, que vai começar com 0. E adiciona esse elemento na nossa fila. Então, fila.push. Esse elemento é o que? É o elemento de custo 0 na posição 0, 0. Pronto. Outro detalhe aqui é o seguinte, que a gente está utilizando uma fila de prioridade padrão. Então, por padrão, esse aqui, ele vai colocar o maior elemento primeiro. Como no Dastra eu quero menor, eu vou fazer o seguinte, sempre eu vou adicionar negativo e vou pegar negativo. Então, vamos continuar. Então, fazer aqui, enquanto eu tenho algum elemento na minha... enquanto eu tenho algum elemento na minha fila de prioridade, eu vou pegar esses elementos. Então, a minha linha vai receber fila.top.second.first. A minha coluna é a mesma coisa, só que o second. E vou chamar aqui de C o custo. Então, o custo é o first. C eu vou chamar como coluna e chamar de custo aqui. Pronto. Então, minha linha é a linha, minha coluna é o C, meu custo é o custo. Depois de eu pegar esses 3 elementos do meu elemento aqui, eu vou tirar ele da fila. Então, fila.pop. Beleza. Aí no Dastra, a gente pode fazer 2 ifzinhos marotos aqui, que vai deixar seu Dastra bem mais rápido. Que é o que? Você perguntar se por um acaso o custo é diferente do que está lá registrado. Então, eu estou olhando o elemento linha, coluna. Se é diferente do que o custo que está lá registrado, quer dizer que o elemento que eu estou vendo não vai conseguir fazer nada. É lixo, então descarta. Outra condição que a gente pode colocar aqui é o que? Se eu cheguei no meu último elemento, ou seja, se o L é igual ao Lzão menos 1 e o C é igual ao Czão menos 1, eu vou retornar a minha resposta. Então, vou retornar o custo. Isso quer dizer, se por um acaso eu cheguei no meu destino, retorno o custo. Então, se eu percorrer todo isso aqui e não encontrar o meu destino, eu vou retornar um menos 1, que é o que ele diz no problema, que é para imprimir caso não encontre o destino. Beleza. Agora vamos lá. A gente está em um grid. Em um grid, a gente em uma célula vai poder ir para 4 células vizinhas. Para facilitar para a gente, para não precisar fazer 4 se, é mais fácil utilizar 2 vetorzinhos aqui, que é o vetor na distância de linhas e o vetor distância de colunas. Aqui a gente coloca os possíveis movimentos das linhas e depois os possíveis movimentos da coluna. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente está verificando o primeiro movimento, ele mantém a mesma linha, muda a coluna. O segundo mantém a linha, diminui a coluna. O terceiro diminui a linha, mantém a coluna. Esses são os 4 movimentos possíveis. Então, movimento 1, movimento 0, 1, 2, 3. Beleza. Agora, basta eu percorrer esses 4 elementos aqui para saber para onde é que eu estou indo. Então, vou fazer aqui um for
com I começando em 0, enquanto o I for menor que 4, o I vai aumentando. Cada I eu vou estar em um tipo de movimento, um movimento. Então eu vou fazer aqui um LL, que vai ser a minha próxima linha, a linha que eu estou indo. Vai receber o que? A linha que eu estou, mais o movimento de linha no I. E da mesma forma para a coluna. Então a próxima coluna, CC, vai ser a minha coluna mais a alteração da coluna. Beleza. Aí, quando você está no grid, é sempre bom você verificar se essa posição é uma posição dentro do grid, para você não receber nenhum time erro por tentar acessar uma posição inválida. Então, eu vou fazer uma funçãozinha aqui, só para saber se está dentro do grid. Eu vou chamar função dentro. Vai receber uma linha e uma coluna e vai saber se está dentro do grid ou não. Então, para dar dentro do grid, o L tem que ser maior ou igual a 0 e o C tem que ser maior ou igual a 0 e o L tem que ser menor do que o Lzão e o C tem que ser menor do que o Czão. Se isso tudo acontecer, a minha posição LC está no grid, então eu vou usar isso aqui. Então, se por um acaso a posição LLCC está dentro do grid e vale a pena executar esse movimento, eu vou atualizar o Dastra. Então, e como é que eu sei se vale a pena executar esse movimento? É perguntar se o que tem registrado para essa posição LLCC, se ela por um acaso é maior do que o custo atual, mais o custo da transição. Vou chamar aqui mover, mais o custo de se mover. O custo de se mover da onde? Da linha L, coluna C, para a linha LL, coluna C, em um tempo específico custo. Se por um acaso vale a pena eu fazer essa transição, eu vou fazer essa transição. Então vou copiar isso aqui, porque a distância vai estar recebendo esse novo dado, e eu atualizo também a fila, adiciono na minha fila, fila.push. Pessoal, aqui eu estava vacilando. Na minha fila eu tenho que sempre adicionar negativo. Então aqui é negativo. E aqui eu tenho que estar pegando negativo também, né? Então, pega negativo. Beleza. Porque se eu armazeno negativo, eu tenho que pegar negativo para voltar positivo. Pronto, agora tá certo. Vamos seguir. Peguei, coloquei o custo em negativo e estou dizendo qual é a posição, a minha nova posição, LLCC. Beleza? Show de bola. Pronto, o Dastra a gente finalizou aqui, né? A única coisa que a gente precisa fazer é essa funçãozinha para saber o custo, que é exatamente o que eu expliquei no slide, né? Qual é o custo de se mover de uma posição LC para uma posição LLCC em um determinado horário? Vamos lá. Vamos fazer essa função. Uma função de se mover de uma linha L, coluna C, para uma linha LL, coluna CC, em um horário, vou chamar de K pequeno. Quantos tem é o K grande, então K pequeno. Para a gente pegar o horário mesmo atual, é só a gente pegar o K, esse custo total, e pegar o resto pelo Kzão, né? Porque esse custo que a gente está passando aqui para a função
não é a hora atual, é a quantidade de horas total que se passou. Então, por exemplo, vindo aqui para o problema, esse relógio tem 5 do 0 até o 5. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar alguma hora e pegar o resto da divisão por 6, que são quantos elementos tem aqui, que vai me dar a hora atual. Por exemplo, 6 por 106 dá 0, quer dizer que é 0 hora. 5 por 106 é 5. Se eu pegar 20 por 106, daria 2. Então, o custo 20 resulta na hora 2, assim por diante. Então, vamos voltar lá e saber o horário atual. Então, eu vou colocar aqui uma variável que é a hora atual. A hora atual vai ser o K por cento casão. Beleza, então vamos prosseguir nossa jornada colocando aqui um ifzinho, que é o quê? Primeira coisa que a gente vai ver nessa movimentação é o caso que o custo é 1. Quando é que o custo é 1? O custo é 1 quando eu estou indo para um relógio que está se movimentando, ou eu estou indo para um relógio parado que eu vou chegar lá na hora dele. Então, um relógio funcionando é o o LLCC igual a menos 1. Estou indo para um relógio funcionando. Ou então, eu estou indo para um relógio parado. Então, LLCC é igual ao quê? A essa hora mais 1 módulo casão. Ou seja, se eu estou indo para um relógio que está funcionando, ou a hora atual mais 1 módulo casão para saber a hora correta é igual à hora que está no relógio que eu estou indo, então é 1. Então, vou gastar 1 para chegar nele. Se eu não estou indo para um relógio que funcione, nem posso ir direto para um relógio parado na hora certa, então obrigatoriamente eu vou ter que esperar. Então, daqui para baixo eu tenho que esperar. Beleza. Se eu tenho que esperar, eu tenho que verificar, né? Se por um acaso eu estou em um relógio que está parado, eu não posso esperar. Então, se o relógio que eu estou é diferente de menos 1, ou seja, ele não está funcionando, ele está parado, então eu não posso esperar, então vou retornar infinito. Se por um acaso eu posso esperar e estou em um relógio funcionando, eu vou esperar a hora certa para ir para o outro relógio, que obrigatoriamente está parado, porque se o outro relógio estivesse funcionando, ia cair nesse if aqui. Então vamos lá. Se por um acaso o GLL CC é maior do que a minha hora atual, eu vou retornar a hora do relógio, a diferença da hora do relógio com a hora atual. Se não, o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar o K menos a hora atual mais a hora do relógio. Então, mais LL CC. Beleza? Vamos testar esse código aqui. Deu 8, beleza. Vamos testar o segundo caso de teste. Menos 1, beleza. Vamos testar o último caso de teste. 20, beleza. Vamos submeter. Enviar a solução. O juiz está julgando. E solução correta. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, aprendido alguma coisa aqui. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Qualquer crítica ou sugestão, manda para a gente também. Até a próxima. Bons estudos. Falou!